Nós estamos, no dia de hoje, com mais um Pense e Creia, e o tema é muito interessante porque é uma aparente contradição, e muitas vezes nós lemos na Bíblia textos que parecem uma contradição e ficamos perplexos, né? E aqui é um caso, lá em Provérbios 26, no verso 4, fala: não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Presta atenção, né? Quer dizer, não responda ao insensato segundo a sua tolice. E no verso seguinte, que é o verso 5, fala assim: responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Quer dizer, o versículo 4 fala: não responda ao insensato segundo a sua tolice. E o verso 5 fala: responda ao insensato segundo a sua tolice. O que é uma aparente contradição, mas obviamente não pode ser, porque é um verso depois do outro, o que mostra que essa perplexidade que o texto gera é proposital, né? O sujeito quis gerar com esse contraste, ele quis gerar essa atitude em nós, né? Essa perplexidade em nós, para chamar a atenção para o texto, que é uma técnica, é uma estratégia para você levar a pessoa a ter uma maior reflexão sobre aquilo que está sendo falado, né? Mas há uma contradição ou não há uma contradição? E como é que se resolve, se é como eu estou dizendo que não há uma contradição, como é que se resolve essa aparente contradição? Muitas vezes na Bíblia você vai ter uma mensagem e logo depois que vai te dar uma direção, e logo depois você vai ver uma mensagem que vai estar dando uma direção aparentemente contrária. Nós vemos, por exemplo, vou pegar aqui um texto aqui em Mateus, capítulo 7, né? Vamos pegar o capítulo 7 de Mateus, ele é bem ilustrativo quanto a isso, porque, por exemplo, Jesus fala: não julgueis para que não sejais julgados, né? E depois ele diz: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Quer dizer, uma clara orientação para você não julgar, né? Mas logo depois ele fala lá no verso 15: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. É para julgar ou não é para julgar? Como é que eu vou julgar? Como é que eu não vou julgar e vou saber os frutos que uma pessoa está produzindo? Eu vou ter que olhar a atitude da pessoa para saber que fruto ela está produzindo. Eu vou ter que julgar. O mesmo capítulo que fala para não julgar diz para eu julgar, né? E aqui em João nós já vamos explicar, né, como é que você resolve essas aparentes contradições. Em João, Jesus explica essa questão do julgamento, por exemplo, como é que se resolve. Aqui em João 7, 24, ele fala: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Quer dizer, quando Jesus diz não julgueis, ele não está falando para você nunca julgar. Depende da situação. Há situações que você não deve julgar. Você não deve julgar para se sentir superior a uma pessoa. Você não deve julgar para você desprezar uma pessoa. Você não deve julgar para você excluir uma pessoa. É nesse sentido que você não deve julgar, né? Mas você precisa avaliar as situações para você se relacionar com as pessoas, para você fazer um negócio, para você tomar uma decisão. Você tem que julgar. Não tem como você ficar sem julgar. E é a mesma situação aqui em Provérbios 26, verso 4 e 5. Dependendo da situação, você não deve responder para o tolo. Dependendo da situação, você deve responder. Esse texto mostra que muitas recomendações na Bíblia, elas não são de caráter absoluto. É esse o objetivo do texto. É mostrar para você que uma recomendação, ela vai depender da situação para você aplicar. Há situações que você vai ter que aplicar uma recomendação no sentido contrário, vai depender da situação. É a situação que vai dizer se você deve fazer isso ou se você deve fazer aquilo, e você vai ter que ter a sabedoria de saber
Em que momento você tem que responder para um tolo, em que momento você não deve responder. E aqui está claro, não responda ao tolo segundo a sua estultícia, quer dizer, não responda ao tolo com a mesma vulgaridade com que ele está falando, não responda ao tolo no mesmo nível que ele está provocando você. Um tolo xinga você no trânsito, não responda. Não entra nessa, não entra nessa insensatez de querer brigar com o sujeito. Agora, às vezes você tem que responder, o sujeito está ensinando uma coisa profundamente errada para os teus discípulos, para os teus filhos, você tem que mostrar para que aquilo está errado. Dependendo da situação, você tem que responder. Dependendo da situação, você não deve responder. Você entendeu? O trânsito é um caso clássico em que você não deve responder à insensatez da pessoa que está passando por você. Na educação dos teus filhos é um caso clássico em que você deve mostrar que o tolo está errado, para que ele não acabe influenciando teus filhos a fazer alguma coisa errada. Então, a Bíblia está ensinando com muita clareza aqui, com muita sabedoria, uma lição preciosa para você interpretar a própria palavra de Deus. A mesma palavra que diz não matarás, ensina que em alguns casos você vai ter que matar em legítima defesa, na guerra, não tem como evitar, mas a regra é não matarás. Às vezes vai ter uma exceção, dependendo da situação. E eu tenho que ter a sabedoria de saber quando é que eu devo aplicar a recomendação A e quando é que eu devo aplicar a recomendação B. Pense e creia. Deus te abençoe. E não se esqueça que estaremos aqui na próxima semana respondendo a mais uma pergunta. Pense e creia.